Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma reflexão sobre as nossas necessidades, baseados no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, para que possamos dar passos mais largos em direção à paz, à felicidade e ao encontro, que nos está reservado pelo Cristo. Inicialmente, eu vou ler um poema de Camões, Luís Vaz de Camões, considerado o maior poeta da língua portuguesa do século XVI. O soneto é baseado num trecho da Bíblia que a gente já vai ver, intitulado 7 anos de pastor Jacó servia. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a hora em que temos a oportunidade de parar no nosso dia a dia, às vezes tão tumultuado, às vezes ligado a coisas mais materiais, menos tranquilizadoras, mas nós vivemos num mundo de provas e expiações, entendemos o que acontece ao nosso redor, mas lutamos para conseguir que a nossa fé não falte, que a nossa certeza na tua proteção, na tua ação, na tua misericórdia, está sempre conosco. Então, Senhor, pedimos que mais uma vez sejamos abençoados nessa reflexão que fazemos em conjunto, vários corações, várias mentes dispostos a receber realmente as palavras que o Mestre Jesus nos legou. Assim seja. Meus irmãos, esse poema de Camões, conhecido, muito conhecido pelas pessoas, nem sempre leva as pessoas à sua fonte, porque na realidade, isso que Camões narra aqui é um trechinho da vida de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, que está no livro, um dos livros de Moisés, o Pentateuco de Moisés, intitulado Gênesis, o primeiro livro de Moisés, que narra Abraão, descendência de Abraão, e é muito longo o livro. Quem tiver a Bíblia em casa, não o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia, procura ler, porque é muito interessante. E já eu vou dizer por que eu escolhi esse poema. Aliás, quando eu li a Bíblia, eu me lembrei do poema. E por que eu escolhi esse trecho do Velho Testamento
para começar a nossa reflexão. Então, eu vou situar rapidamente, porque é muito longo o livro, né, Gênesis, e vou situar para que todo mundo se lembre, né, e possa compreender melhor as atitudes dos personagens principais aqui, porque também são muitos. Na verdade, está aqui no capítulo 25, eu estou começando no capítulo 25 do livro Gênesis, que Ismael era filho de Abraão, né? E teve como filho a sua serva, Sara, né? Isaac. E de Isaac, que era filho de Abraão, nasceram Esaú e Jacó, né? E aí começa, na verdade, o que eu quero observar hoje aqui, porque isso, na verdade, nos acompanha, né? Isaac, filho de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. E então, Rebeca, sua mulher, concebeu. Concebeu e os filhos dela, 2 gêmeos, 2 meninos, né? Ela estava grávida de 2 meninos, Esaú e Jacó, e que está aqui no capítulo 19, no versículo 22, que os filhos lutavam dentro dela. Então a gente vê já uma briga dos gêmeos ainda no ventre de Rebeca, né? E a maioria sabe, né? Conhece isso e tal. E nasceram Esaú e Jacó, cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito em caça. Ele gostava de caçar, ir para os campos, né? E Jacó era um varão simples, habitando em tendas. E Isaac amava a Esaú, porque tinha o mesmo gosto dele, ele também gostava de caçar. Mas o preferido de Rebeca era Jacó. Então a gente já começa a ver uma diferença de atendimento, dedicação, talvez, e até do próprio sentimento nos pais desses 2 meninos gêmeos, que eram completamente diferentes, inclusive fisicamente. Esaú era cabeludo, tinha um cabelo ruivo, Jacó já não era assim, era mais caseiro, né? E mais apegado à mãe, enquanto que Esaú era totalmente apegado ao pai. O pai tinha um orgulho dele, porque gostava de caçar, trazia caças, né, e tal, para casa. E um dia, né, Jacó fez um guisado, quer dizer, ele gostava de cozinhar também. Um guisado de lentilhas. Todo mundo também sabe, né, o que vai acontecer aí, né? Porque Esaú chegou da caça e Jacó solicitou de Esaú que passasse para ele a sua primogenitura, porque apesar de eles serem gêmeos, quem nasceu primeiro foi Esaú. Então Esaú era considerado mais velho porque nasceu primeiro. Eram gêmeos, mas havia essa condição de primogênito. E Jacó queria ser o primogênito. E ele então propôs a Esaú: vende-me hoje a tua primogenitura. E Esaú falou: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado
das lentilhas. E todo mundo sabe, né? Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. E é verdade. É verdade. Ele não estava alcançando o valor, né, de ser considerado primogênito. Depois é que ele vai perceber que ele fez errado. Mas aí já tinha vendido, né? E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezou um valor que era grande na época, ser o mais velho, ser o primogênito. O primogênito tinha seus deveres e suas condições de privilégios, né? Bom, o que acontece? Isaac, o pai, envelhece. Aliás, quando os meninos nasceram, ele já era de uma certa idade e fica cego. E um dia ele fala para Esaú: vai, meu filho, caça e me faz um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então Isaac ia dar a bênção apenas a Esaú, antes que morresse. O que acontece, né? A esposa, né, Rebeca, ouviu isso, e como ela preferia Jacó, e viu a situação que Jacó iria ficar sem a bênção do pai, contou para Jacó, e mãe e filho engendraram uma traição, vamos dizer assim, né, a Isaac e a Esaú. Como Isaac já era cego, né, ela pegou uma roupa de Esaú, vestiu em Jacó, contou para Jacó o que ia acontecer, né? Botou uma roupa para que o pai, quando o abraçasse, sentisse o cheiro do Esaú, mesmo abraçando Jacó. E ele então abençoou Jacó, cego, velho, né? Abençoou Jacó. Então, Esaú soube dessa bênção e prometeu: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E a mãe ouviu e mandou que Jacó saísse daquelas terras e fosse procurar Labão, que está aqui no poema de Camões, que era irmão dela, longe. E foi Jacó, né, para as terras de Labão. Por isso que 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel. Labão era irmão de Rebeca, quer dizer, seu tio, né? Quando ele viu Raquel, ele se apaixonou por Raquel e Raquel por ele, primos, né? Só que Raquel era mais nova do que Lia. Aliás, Camões usa Lia, mas na Bíblia está Leia. Aí eu não sei, né, se ele usou apenas por questões de rima, né? Mas na Bíblia está Leia. E aí ele solicitou casar com Raquel. Labão prometeu, mas não cumpriu. Por quê? Porque Raquel era mais nova, não podia casar antes da mais velha. E também Raquel era muito bonita e Lia não era. Então era mais fácil Raquel encontrar um outro pretendente do que Lia. Então ele tinha 2 motivos para negar, mas ele não negou. Ele esperou os 7 anos, Jacó trabalhando como seu empregado, na verdade, e na hora do casamento, quem ele doou para ser a esposa foi Lia e não Raquel. E aí é o que Camões fala, né? Vendo o triste pastor que com enganos lhe for assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecido, começa a servir
outros 7 anos. De tanto que ele amava a Raquel, ele falou, então agora eu vou seguir mais 7 anos. Aí eu fico com as duas, e foi o que aconteceu. Ele ficou com as duas, porém, havia uma questão de esterilidade em Raquel, e Lia dava os filhos, né? Engravidava, dava os filhos a Jacó, e Raquel ficou com inveja de Lia, porque Lia concebia e ela não concebia. Aí nós chegamos num ponto crucial da nossa reflexão. Já vimos a desavença, a diferença entre Esaú e Jacó, que começa com as manifestações de preferência dos pais, né? De Isaac e de Rebeca. Por que Isaac demonstrava gostar mais de Esaú? Por que Rebeca demonstrava gostar mais de Jacó? Já começava por aí. Então, os dois já foram criados antagonistas. E aí, Raquel e Lia, que não tinham ainda esse antagonismo, começaram a ter após o casamento de Jacó com Lia, e logo depois, né, 7 anos depois, com a própria Raquel, porque Raquel não conseguia engravidar e Lia sempre dava mais um filho. Foram 6 ou 7 filhos que nasceram de Lia. Então, narra aqui a Bíblia que Raquel teve inveja de Lia. Meus irmãos, nós hoje vamos refletir sobre os antagonismos, as diferenças, os maus sentimentos, as brigas, as guerras nas famílias. Nas famílias que não têm Jesus no centro, que não têm o conhecimento da verdade, do amor, que só o amor realmente nos leva ao cume. Só o amor nos leva ao perdão, à compreensão, à empatia, que é nós nos colocarmos no lugar do outro, o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Aliás, começou muito antes, né? Começou com Caim e Abel. Mas a gente está começando aqui em Esaú e Jacó. Então, Raquel teve inveja de Lia. O que ela fez? Apanhou uma serva sua e transformou-a em amante do Jacó. Então, engravidava, mas em nome dela. Então, os filhos que a serva de Raquel teve com Jacó, na verdade, eram oficialmente considerados como de Raquel. E aí, passou o tempo, e tem muita coisa nesse livro Gênesis, né? Que seria muito interessante, porque às vezes a gente fica preso ao Novo Testamento, que é a presença de Jesus, na verdade, né? De forma mais veemente, né? Mas Jesus criou a terra, né? Então nós sabemos que esses espíritos que encarnaram na terra vieram, né, sob direção do Cristo. Mas no Velho Testamento ainda não existe a figura de Jesus, porque nós vemos Jesus na terra a partir do seu nascimento, né? Então, eu me lembrei, lendo isso, dessa rivalidade, né, entre os irmãos. Quer dizer, as duas irmãs nem eram rivais, passaram a ser. Que existe sempre um ponto, né? Um toque, um ponto de toque para despertar em nós uma coisinha guardada que é negativa. Então, enquanto não havia Jacó na vida delas, estava tudo indo muito bem. A partir do momento em que Raquel se apaixona por Jacó, Jacó por Raquel, e Labão, que também, né, agiu mal, porque enganou
Ele poderia ter avisado, né? Não, eu não vou te dar Raquel, vou te dar Lia, porque é a mais velha. Ele não falou isso. Então também houve uma mentira, uma falsidade. O que nós vamos perceber é exatamente isso. Nós não podemos viver na mentira. Nós não podemos viver na falsidade. Não podemos vestir uma capa de cristãos, de bons religiosos, de seguidores do Cristo, se não somos. Nós temos que primeiro reconhecer o que é que nós temos e o que é que nós somos. Os fariseus, né, se vestiam conforme bons religiosos, seguidores da lei, mas na verdade não eram. Não eram, né? Na parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta, e Jesus vai abordar esse tema em várias parábolas, para despertar as pessoas para a necessidade da verdade, para a necessidade da fraternidade, da comunhão, porque um dos maiores, inclusive na parábola do joio e do trigo, porque não há ali irmãos, né, divergentes, mas há o mal com o bem. O joio representando o mal e o trigo representando o bem, que muitos de nós, às vezes, falam assim, mas por que Jesus não deixou, né? Por que o lavrador, e que Jesus contou essa parábola, o lavrador não deixando que os empregados arrancassem logo o joio? Vamos arrancar? O senhor quer que a gente arranque? Não. Deixai-os crescer juntos. E Haroldo Dutra, comentando essa parábola, fala que o deixar crescer juntos é a misericórdia do Pai, dando oportunidade de o joio, ao crescer junto do trigo, possa se transformar, possa aprender. Então, não vamos usar de violência, vamos deixar que ele cresça. Aí depois, se realmente não acontecer, a gente separa, que são as consequências dos nossos atos, né? Mas, por enquanto são pequenos e são parecidos, né? Porque o joio é parecido com o trigo, mas joio significa cisânia. Cisânia é separação. O joio já era joio, já era cisânia, já era separação. Mas, quem sabe, as pessoas podem aprender o caminho certo. As pessoas podem se revelar para o bem, né? O joio poderia ser transformado. Isso é, como Haroldo Dutra fala, é o otimismo do Pai. O Pai nos quer transformados para o bem. Mas, infelizmente, ele também comenta isso, que nos núcleos cristãos, o pior que pode existir é a cisânia entre os trabalhadores. Nós somos trabalhadores, frequentamos a mesma casa, somos espíritas, pregamos, lemos, damos aula ou assistimos aula junto com as pessoas, fazemos trabalhos de caridade juntos, mas tem uma hora que nos desentendemos, ou porque o nosso orgulho foi ferido, ou porque, como Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, então o diretor, o presidente, o diretor doutrinário, prefere um a outro para fazer determinada homenagem, determinada palestra. Aí vem a vaidade, brota, né? Aquilo que estava escondido, o orgulho ferido, e aí tira a capa, né? Como existe uma mensagem também de Emmanuel, quando Jesus está andando, né, por Jericó, e o cego ouve Jesus passando, aquele alvoroço, né? E os discípulos, né, mandando que ele pare de gritar, porque ele ouviu que Jesus vinha, e ele começou a gritar, Jesus, tem piedade. E os discípulos
mandando parar, e Jesus mandou que os discípulos parassem de repreendê-lo, né? E chamou que ele viesse. E ele, lançando de si sua capa, narra o Evangelho, né? Vem até Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: que eu veja, Senhor. E esse ver é muito mais do que a visão física, né? E Emmanuel comenta esse gesto, lançando de si sua capa, né? Rubinho também tem uma palestra muito boa, muito bonita sobre essa passagem, né? Está no livro Discípulo Fiel, que contém 5 pregações de Rubens Fernandes Carneiro. Enfim, e Emmanuel comenta que nós temos que lançar de fora as nossas capas para conseguir chegar perto de Jesus. Quando nós nos dirigimos a Jesus, quando nós nos aproximamos e queremos nos aproximar, não podemos ir escondidos nas nossas capas. Capas de bonzinho, crédulo, religioso, caridoso, porque a caridade se faz saída do coração, né? É aquela que a viúva pobre depositou no gasofilaço. Então, nós precisamos, né, entender, né, as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, que na verdade são histórias que Jesus contou, que é um título, né, do livro do professor Clóvis Tavares, que apresenta muitas parábolas contadas para crianças, porque são histórias realmente, mas com base na realidade nossa, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas pretensões. E foi assim que Jesus, né, conseguiu alcançar muitos corações, não só com seus atos, mas também, principalmente, com as palavras e as parábolas. E até explicou para os discípulos, que os discípulos perguntaram: por que o senhor fala em parábolas? Né? Porque vai ficar o ensinamento, porque Jesus usava palavras simples no cotidiano e alcançava realmente os corações. Então, meus irmãos, o que a gente está vendo aqui? As dissensões entre familiares, falsidades e verdades, privilégios, né? Esquecimentos das necessidades do outro, renúncias. Tudo isso nós temos que começar a cultivar, mas começar dentro de casa. Por quê? Por que nós somos bonzinhos lá fora e não somos dentro de casa? Porque as pessoas que convivem conosco são assim, 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 assim. E aquelas que convivem, mas lá fora, no grupo espírita, será que não são assim também? E por que a gente convive? Porque nós temos esses filhos, esses irmãos. Porque tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola dos 2 filhos. Por que Jesus usou pessoas, né, consanguíneas? E Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de família, né, que existem 2 tipos de família. As famílias consanguíneas, né, os irmãos consanguíneos que nascem do mesmo pai, da mesma mãe, e os que não são consanguíneos, que eles chamam de parentela. Estão ali, são parentes, mas não são verdadeiros irmãos, fraternos, fraternidade. Na parábola do filho pródigo, muito bem comentadas por Haroldo Dutra, como sempre, né? Nós vemos uma análise profunda de Haroldo
neste livro aqui, E o Verbo se fez parábolas, nós vemos, não vou ler tudo porque é grande o comentário de Haroldo Dutra, mas ele analisa assim que nós sempre temos tendência a julgar o filho pródigo, tanto que a parábola é chamada de a parábola do filho pródigo. Mas ele já começa dizendo que essa parábola deveria se chamar a parábola dos dois filhos perdidos. Porque os dois cometeram erros. Os dois tinham defeitos, como nós temos, né? Então, o filho mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia. O que o pai fez? Deu. E ele saiu de casa. Esse sair de casa é muito mais amplo e muito mais grave do que nós pensamos quando não lemos quem realmente conhece, inclusive, os costumes da época, como Haroldo Dutra, que Haroldo conhece, né? Então, ele vendeu a parte que lhe cabia, que não era tão grande assim, porque o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança, enquanto que o mais novo tinha direito a 1/3. Então, não era tão grande assim, não era a metade, era 1/3. Mas ele vendeu, porque ele não poderia ficar na aldeia, porque esse gesto dele significaria uma cisão na família. Olha só a gravidade do pedido dele. Ele estava passando a imagem da cisão familiar. Olhem que coisa grave. Mas o pai a si mesmo deu. E outra coisa, a existência do pai, o pai ainda vivo, não poderia, não deveria ser dividida a herança. Então, ao pedir a divisão da herança, era como se ele, o filho que pediu, estivesse já considerando o pai morto. Olha só que coisa séria, gente. Mas o pai deu. Né? Então, não vamos nos esquecer de que o pai aqui da parábola representa Deus, nosso pai. Né? Então, a aldeia, porque aquilo ali era uma aldeia, um lugar onde eles moravam, né? Não iria permitir esse comportamento desse filho mais novo. De qualquer forma, ele seria expulso da aldeia, talvez até apedrejado, segundo Haroldo Dutra. Apedrejado, segundo Haroldo Dutra. Então ele vai rápido. Ele vende por qualquer preço e foge. Porque ele não queria ficar naquela situação de medo, o que as pessoas vão fazer. E o que acontece com o irmão? Não fala nada. E, infelizmente, ele já começa, o irmão mais velho, a errar. Porque ele tinha que ser um conciliador com o irmão mais velho. Então, ele já começa a errar. Então, a gente já vê que ele não era tão bonzinho assim. Ficou com o pai, trabalhando, mas depois ele joga na cara do pai tudo isso. Eu venho te servindo há tantos anos, não sei o quê. Inclusive, a Haroldo Dutra fala que ele usa o tratamento tu, que era também desrespeitoso para o pai. Aí ele mostra, tira a máscara. Quando o filho, o irmão dele, que ele fala, este teu filho, nem chama de irmão, e o pai fala, o teu irmão estava morto e reviveu, ele já começa, ele tira a máscara. O quê? Você está fazendo uma festa com o meu irmão? E eu nunca tive um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Aí começa, Tira a máscara, começa a reclamar desde que sabe que o irmão voltou e que está havendo a festa. Que música é essa? Está tocando. E um servo fala e ele já começa a mostrar quem é. Então, Haroldo Dutra mostra aqui
que quando o filho mais novo se arrepende, olha para dentro de si, vê a situação que está vivenciando, porque ele gastou o dinheiro, que não era tanto, né, de forma errada, né, e humildemente ele resolve assumir o erro e voltar, o que nem sempre a gente faz, né? Assumir o nosso erro. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí, Haroldo coloca 3 problemas que ele iria enfrentar para resolver nessa volta. O primeiro, ele insultou o pai ao pedir-lhe a divisão dos bens. Precisaria apelar para a misericórdia do pai para que perdoasse do insulto e da humilhação, ao considerar, né, o pai morto. Né? Mas, diz Haroldo, mas esse era o problema mais simples para ele. Porque o segundo problema, ele precisaria enfrentar a aldeia, já que ele foi proscrito. Olha só, porque ali um erro nosso, né, até hoje, né, alcança não só o outro, não só a família, às vezes alcança a comunidade, né? Então, ele havia tocado num ponto sério. Como que ele iria entrar na aldeia? E o terceiro, ele tinha rompido com o irmão mais velho. Ao pedir sua parte da herança, a mensagem que o filho mais novo passou para o irmão foi que não era o seu desejo, após a morte dos pais, dividir a propriedade com ele. Isso também era grave. Significava romper o elo da família, que não teria continuidade. Isso no Oriente, a família dissolvida, era gravíssimo. Era gravíssimo isso, né? Então, Haroldo continua, né? E mostra a atitude do pai, que quando vê o filho surgir na estrada, ele beija, vai ao encontro, corre, que também não era mais um gesto apropriado, porque o ancião não corria, não andava depressa, o ancião andava devagar, a passos lentos e firmes. Mas ele corre, abraça e beija o filho. E o beijo é um sinal de reconciliação, que seria um dever do filho mais velho. Em toda cisão que inicia, existe um conciliador. E no caso, seria o filho mais velho, o conciliador. Era papel do filho mais velho. Mas não interessava a ele, né? Conciliar o pai com o irmão dele. Então, ele nunca foi conciliador e continuou não sendo, mesmo depois que o irmão voltou. Então, olhem só, por isso Emmanuel chama esse filho mais velho de o filho egoísta, está numa mensagem de um dos livros da série Fonte Viva. Na verdade, ele é o filho egoísta. E Haroldo acrescenta, os dois são egoístas. Um que queria a sua parte e pronto, ia embora. Então ele chama o filho mais velho de egoísta covarde, porque omitiu, né, esse traço da sua personalidade. E o mais novo era o egoísta corajoso, porque ele resolveu voltar a enfrentar a situação. Mas todos dois eram egoístas, todos dois, ambos, como diz Haroldo aqui, estavam em falta. Né? Os dois filhos estavam em falta. Um teve a coragem de pedir, o outro se aproveitou do fato. Não somos nós. O Pai é Deus. Quem somos nós, filhos de Deus? Egoístas. Covardes ou corajosos? Nós somos egoístas. Nós queremos só para nós. Então, nós precisamos pensar nisso, que ficamos ligados, né, no filho mais novo, que teve uma vida horrível e aí resolveu voltar. Vamos pensar nos dois, porque os dois nos representam. Jesus era a sabedoria divina. Então, quando ele mostra os dois, porque ele estava sendo recriminado, porque estava comendo com
publicanos e pecadores, e ele contou essa parábola. Olha só, Jesus não contava à toa assim, vou contar uma história para vocês. Não era assim. Tinha um motivo, né? Tinha um toque de alguém para que Jesus contasse uma parábola, né? Então, o pai dissolveu o segundo problema do filho com a aldeia quando saiu correndo e o perdoou. Então, meus irmãos, nós vamos ver que, tendo sido restaurada a sua condição de filho, porque aí o pai mandou colocar sandálias nos pés, o anel no dedo, né, as roupas e tal, ele assumiu a de filho de novo, né? Então, aí ele fala, esse é o sinal do pai. É o banquete da reconciliação do filho com a aldeia, uma festa oferecida para que haja uma perfeita integração do filho na comunidade. Na reencarnação, o resgate não se dá apenas com as pessoas que prejudicamos diretamente. Ele envolve igualmente a comunidade. A perturbação que foi criada precisa ser reparada. Esta é a lei. Então, esta foi a parábola analisada, né, por Haroldo. Tem muito mais coisa. Ele mostra que o pai restaura a unidade familiar, que é o que nós estamos precisando muito, muito, né? E quero tocar, né? Mas antes aqui, ele fala que o filho egoísta representa a atitude farisaica. O fariseu é aquele que leva uma vida aparentemente religiosa, em conformidade com as leis, mas no íntimo é egoísta, orgulhoso, por querer um Deus exclusivista, que cuida dele e de sua família, mesmo que o seu semelhante tenha de morrer. Este é o filho egoísta. Aí ele transcreve aqui nas palavras de Emmanuel, no Consolador. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Então, é a questão das aparências, né? Então, os dois são filhos que erram. Então, nós podemos encarar que nós temos também, às vezes, características mais de um, mais de outro, mas temos. Então, nós precisamos começar a trabalhar o nosso eu e, continuando aí entre dois filhos, eu me lembrei da parábola dos dois filhos, que Jesus conta também, mostrando a questão do arrependimento, da falsidade, aquele que não quer se mostrar para o Pai, né? E do arrependimento, porque o Pai, que é Deus, né, convida os dois para trabalharem na vinha dele. Vai hoje trabalhar na minha vida. E um falou, não vou. Mas foi. Se arrependeu da resposta e foi. E o outro disse, tá bom, eu vou. Mas não foi. Então, qual dos dois fez a vontade do Pai? O que disse não vou. Inicialmente, aparentemente, rebelde. Mas foi e trabalhou. E aquele bonzinho, né, que disse, tá, papai, eu vou, não foi. Então, é a falsidade.
E esse que disse, né, não vou, ele foi sincero, ele não queria ir. Então ele não foi falso, mas ele analisou a atitude dele. Eu devo ir. Se arrependeu e foi. E aí, chegando, caminhando aí para a nossa finalização, eu quero lembrar uma figura importantíssima para o nosso crescimento, para nós trabalharmos na vinha, para nós recebermos Jesus, mesmo às vezes dizendo não, que a gente possa se arrepender e analisar o que a gente disse, o que a gente fez, e ir, que esse é o caminho, trabalhar na vinha do Senhor, quer dizer, estar com o Pai. Quem é essa figura? Quem é a figura que pregava o arrependimento para poder chegar a Jesus? João Batista. Diz Haroldo Dutra, num livro maravilhoso da série O Evangelho de João, João Evangelista, que até agora nós só temos o volume 1 e 2, mas no volume 2 ele já analisa João Batista de maneira assim, sábia. Ele mostra que João Batista é a ponte entre o Velho e o Novo Testamento, o encerramento do primeiro e o prelúdio do segundo, que é a chegada de Jesus. Tanto que ele apresenta Jesus no Rio Jordão. Mas, antes disso, ele mergulhava no Rio Jordão, simbolicamente, dizendo, você está arrependido? Aqueles que se mostravam arrependidos dos seus pecados, porque as pessoas tinham que confessar publicamente os pecados. Então, como filho pródigo, errei, né? Vou voltar. Então, está arrependido? Então, você agora vai ser lavado dos seus pecados. Esse mergulho no Rio Jordão, não é que o Rio Jordão tivesse águas miraculosas, não. O arrependimento vem de dentro de nós. Né? Então, ele lavava as pessoas dos pecados, né? Porque agora as pessoas renasciam da água. E Haroldo Dutra mostra o nosso renascer da água no útero de nossas mães. Ele faz uma comparação, é uma análise lindíssima. Nós também renascemos da água, né? E vamos nos arrependendo. Então, João Batista é aquele fiel, verdadeiro, franco. Eu até anotei aqui as características que Haroldo revela de João Batista: justiça, severidade, justeza, ética, moral e correção. Então, ele queria que as pessoas se arrependessem, mergulhava as pessoas numa purificação de alma para poder receber os ensinos de Jesus. E como nós vamos receber os ensinos de Jesus do jeito que nós estamos, sem arrependimento? Nós precisamos reencarnar muitas vezes, nos arrepender dos erros nossos, para que nós possamos interiorizar realmente os ensinos de Jesus. Por isso nós encarnamos, por isso nós mergulhamos no útero de nossas mães, nascemos da água e do Espírito, né? Então, arrepender, como diz Haroldo Dutra, né? Não é lamentar, eu fiz isso, puxa vida, estou arrependido. Não. E fazer a mesma coisa depois. Arrepender é mudar. E Haroldo Dutra fala 3 verbos: arrepender, reparar e expiar. Nós
temos que prestar contas dos nossos erros, expiar com X, né? Então, temos que fazer a reparação e não fica por isso mesmo não, nós temos que expiar. Nós temos que pagar a nossa dívida, que pode ter sido com uma pessoa, mas que pode ter atingido várias pessoas daquela família, daquela comunidade, daquela cidade, daquele país. Então, nós temos que expiar as nossas culpas. Nós temos que fazer isso, né? Então, eu até anotei aqui uma coisa interessante que me veio à mente, a questão dos discípulos de Jesus, que eram irmãos, e um chamando o outro para conhecer o Mestre. Olhem só, um querendo que o outro sentisse a alegria que ele estava sentindo. Então, nós temos André e João, que eram discípulos já de João Batista. André chamou Pedro, que era irmão dele, consanguíneo, né? João chamou Tiago, João era irmão de Tiago, né? Os dois filhos de Zebedeu. Levi e Mateus era irmão de Tiago menor e de Tadeu, que muitos conheciam e chamavam de irmãos, mas não eram irmãos, eram parentes, porque Maria era parenta da mãe deles. Eles, entre si, eram irmãos, Mateus, Tiago menor e Tadeu, Judas Tadeu. Mas eles não eram irmãos de Jesus, poderiam ser primos, parentes, né? Maria era parenta de Cleófas, esposa de Alfeu, né? Então, olhem só que alegria dos apóstolos que queriam que seus irmãos, seus conhecidos, seus amigos conhecessem Jesus. Conhecemos o Messias, vem, vinde, veio. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Trazer Jesus para o nosso coração, sentir essa alegria e espalhar essa alegria para aqueles que estão convivendo conosco. Não ficar egoisticamente junto ao Pai, aparentemente, né, como o filho mais velho da parábola. Nós temos que ter essa alegria, aprender com os apóstolos, chamar para o Cristo. Vem assistir uma palestra. Tão bom, né? A gente se sente bem ao assistir. Vem trabalhar na costura, vem trabalhar na distribuição dos alimentos, tal dia assim da semana. Isso é alegria cristã. Isso é chamar para junto de Jesus. Não vamos ser egoístas. Não vamos ficar, às vezes nem dentro de casa a gente chama. Nem dentro de casa. Então, isso começa dentro de casa. E Emmanuel, no livro Emmanuel, ele mostra, no capítulo 35, intitulado Urge Reformar, urge, é urgente. Ele fala, urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão. Porquanto não existe outra forma que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar. Olha a importância da família, do lar, pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo. Isso em 1938, hein? Imagina.
em demanda da gloriosa luz do porvir. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Meus irmãos, vamos valorizar a família. Vamos evangelizar a família. Somos o único evangelizado na família, mas nós vamos influir de tal forma que a nossa família vai se evangelizar. E aí a família evangelizada, a sociedade será evangelizada e o mundo será melhor. Não vamos cobrar apenas dos outros, porque o político tal, porque não sei o quê. Vamos começar a trabalhar dentro de casa. Vamos evangelizar as crianças. Graças a Deus temos visto, né, crianças evangelizadas. E vou terminar com o professor Humberto Vasconcelos, esse grande cristão. No capítulo Família Humana, que também é excelente, eu vou ler praticamente só o final, né? Há batalhas importantes a superar. Os males da sociedade odierna são partilhados por pobres e ricos. Não só os pobres sofrem, né? Há padecimentos que se universalizam, levando a dor e a incerteza para o centro das sociedades mais evoluídas do planeta. O esfacelamento do núcleo familiar, como recrudescimento do egoísmo, a evolução lamentável da violência sob variadas formas, o terrorismo, o surgimento de patologias de difícil controle, o uso de drogas, o tédio que torna insuportável a vida de pessoas com estômago satisfeito compõe um quadro de graves preocupações. Mas a vontade do Altíssimo prevalece. As casas espíritas, núcleos humildes de irradiação do ideal cristão, têm uma grande colaboração a prestar, praticando um conceito de religião liberta da ortodoxia excludente, baseiam sua ação no verdadeiro amor ao próximo. Esses núcleos do pensamento cristão moderno disseminam os ideais de um mundo novo, em que a colaboração que constrói a fraternidade substitui o hedonismo que esmaga o espírito. É lento esse trabalho? Sem dúvida. Mas seus frutos são compensadores e não demora a floração que os obviará. Dele resultará um novo conceito de sociedade, base de uma verdadeira família humana. Esse capítulo, esse artigo, se intitula Família Humana. Não é essa a esperança de Jesus? Vamos corresponder a ela. Sermos uma família humana. Sermos uma família no nosso grupo de trabalho. Sermos uma família no nosso grupo religioso. E sermos uma família dentro de casa. Porque até aquela pequenininha que é dentro de casa está difícil, imagine as outras. Mas é começando dentro de casa, né? Que nós valorizando a cada dia o dentro de casa, né? Não nos abandonando, né? Não ficando na briga com fulano, com ciclano dentro de casa, porque aí nós vamos despender essa briga. E quando que isso vai parar? Quando que nós seremos felizes? Porque, por enquanto, não somos. São tantos os problemas, né? Comecemos a acabar com as competições dentro de casa, com as mentiras, com o egoísmo, com as dissimulações, com as falsidades. Vamos ser honestos. Vamos falar a verdade. Vamos conversar. Né? Conversando a gente se entende. Então, que Jesus possa nos abençoar nesse período difícil,
que nós estamos passando, mas com fé, com persistência, perseverança, nós vamos conseguir, né? Então, que Deus nos abençoe e que possamos meditar sobre essa necessidade e sobre esses ensinos que não nos chegam por acaso. Boa noite, meus irmãos.